em um culto de quinta-feira, e a nossa diaconisa Leandra, ela estava pregando, e ao ponto que ela estava transmitindo a palavra do Senhor, veio ao meu coração esta passagem bíblica. E quando eu a ouvia, ao mesmo tempo eu estava anotando algumas coisas. E então pensei eu, no próximo culto, com toda certeza, eu serei o pregador, com toda certeza já tenho uma palavra para hoje. E então surgiu uma oportunidade no culto e eu procurava esse rascunho na Bíblia e não achava. Eu disse, poxa vida, eu escrevi, está na Bíblia, e eu procurava e não achava esse rascunho. E aí então eu trouxe outra palavra. E por esses dias eu venho procurando esse rascunho que eu havia anotado, não achava de jeito nenhum. Aí hoje, quando aqui cheguei, eu abri a Bíblia, a mesma Bíblia, os mesmos papéis, lá estava a anotação que eu havia feito. E aí então eu disse assim, Senhor, se essa anotação, se essa palavra são dos meus amigos esta noite, o Senhor nos deu uma direção. E aí então veio ao meu coração essa palavra. Temos pouco tempo nesta noite, mas o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, o seu capítulo 8, o seu versículo 40 até o versículo 53, 56, deparamos com dois milagres que aconteceram. O primeiro milagre nos fala sobre uma mulher que estava enferma, já fazia 12 anos. E a palavra diz que ela havia gastado todo o seu recurso com os médicos, e não foi curada. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela propôs ao coração que se ao menos tocasse nele, ela seria curada. E aí então essa mulher conseguiu tocar em Jesus e foi curada. E outro fato, no mesmo capítulo, nos mesmos versículos, nos fala sobre uma menina de 12 anos que também estava enferma, e o pai ficou sabendo a respeito de Jesus e foi ao encontro de Jesus. Não podia levar a filha, mas a filha estava em casa doente, muito doente. Mas ele foi ao encontro de Jesus e se aproximou de Jesus e notificou a Jesus o que estava acontecendo. Pediu a Jesus para que, se possível, fosse à casa dele, pois ali estava alguém, uma filha, a tua filha. E a palavra diz aqui que era a tua única filha, que estava doente. E aí então diz a palavra que quando este homem fala com Jesus, esse homem que se chamava Jairo, guarde bem este nome, se chamava Jairo. Quando ele fala com Jesus, a palavra nos dá a entender que Jesus ouviu o que Jairo falou a ele. Jesus havia ouvido o pedido de Jairo, e a palavra nos dá a entender que Jesus começava a ir junto com Jairo. Mas em dado momento a palavra nos relata, como eu vos disse um pouco antes, apareceu uma mulher também enferma, e aquela mulher também precisava de Jesus. E então o Evangelho nos escreve que em algum momento Jesus teve que parar, teve que atender aquela mulher, pois aquela mulher, no momento de fé, como eu vos disse antes, momento de fé, ela tocou e
e Jesus foi curado. E a palavra que veio ao meu coração, que é transmitida ao teu coração nesta noite, é que ali estava Jairo. Ali estava Jairo. Sabe, dá para se entender que naquele momento Jairo não estava entendendo o que estava acontecendo. Sabe, é muito comum quando nós convidamos alguém para vir conosco, de favor, levante-se, para vir até a nossa casa. É muito comum quando temos pressa e nós começamos a andar assim, por favor. Nós começamos a andar assim, não damos atenção se ele está nos acompanhando ou não. Dá para entender que cada vez que eu caminho, ele está me acompanhando. Mas em dado momento ele parou. Jairo prosseguiu andando. Jesus parou, Jairo prosseguiu andando. E acreditamos que em dado momento Jairo parou e percebeu que Jesus estava por perto. E aí então Jairo parou. E aí nos faz entender que Jairo não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que é que Jesus havia parado? Mas a palavra nos escreve que naquele momento, quando tudo estava acontecendo, havia uma grande multidão que cercava Jesus. Havia uma grande multidão que estava em volta de Jesus. Até porque os discípulos dizem para Jesus: como o Senhor diz que alguém foi curado